Senhor Luís, vem aqui falar-nos um bocadinho sobre o seu pai. Sim. Como é que se chamava o seu pai? Amílcar Alexandre Gordalina. E onde é que nasceu? Precisamente na Gandra dos Olivais. O seu pai também era de lá? Sim, sim. E a nível familiar, vivia com quem? Vivia com o seu pai? Como é Sim, que- era o meu pai, portanto, pais e éramos 3 irmãos. Portanto, eu serei o mais velho, depois tinha um irmão meu que tem 5 anos de diferença, sensivelmente, e uma irmã com 10 anos de diferença. Portanto, ao 25 de Abril, teríamos eu 14, o meu irmão 9 e a minha irmã estava a fazer, entretanto, 4 anitos. Portanto, éramos uma família ainda muito novinha na altura. Portanto, e já os seus avós viviam na mesma... Sim, no mesmo lugar, sim. Portanto, a família já vivia lá há algum tempo. Não vivíamos nos mesmos aposentos, mas viviam perto. E o seu pai, o que é que fazia? Era comerciante de calçado. E sabe até quando é que o seu pai estudou, se estudou? Sim, ele estudou, fez a 4ª classe, na altura era o básico, não é? Mas depois foi fazer estudos à noite na escola comercial, aqui em Leiria. Ainda tirou, agora não sei precisar, mas tirou ainda mais uns 4 anos, talvez, na escola comercial. E o Luís e os seus irmãos? Também estudaram? Sim, estudámos no Colégio Nossa Senhora de Fátima, a minha irmã, e eu e o meu irmão no Colégio da Cruz da Areia, a primária. Depois fomos para o ensino público. E esses colégios eram aqui em Leiria? Sim, é aqui em Leiria. Nossa Senhora de Fátima é mesmo em Leiria, fica aqui até pertinho, e o outro é na Cruz da Areia, também é aqui a 3 km. E essa diferença de colégios devia-se, neste caso, à diferença de género? Não. Na altura havia, portanto, separação entre rapazes e raparigas. E esse colégio... Mas o colégio que a minha irmã frequentava era só de raparigas. E o colégio onde andou era só de rapazes? Não, tinha rapazes e também tinha raparigas. Turmas Separadas, sim. E quando depois vão para o ensino público, até quando é que estudam? Ora, eu fiz o 11º e o meu irmão também. E a sua irmã? A minha irmã seguiu os estudos, depois foi para Lisboa, fez o colégio, depois foi para Lisboa estudar e acabou por tirar um curso de Economia. E esta casa onde viviam, este é um meio maioritariamente rural? Era em alguma vila? Não, era uma aldeiazinha aqui nos subúrbios. Hoje é um dormitório, não é? Mas à época era uma pequena aldeia. Mais ou menos a que distância de Leiria? É aqui 3 km. É. E era comum virem a Leiria? Sim. O meu pai tinha um negócio mesmo em Leiria, na cidade. E nós estudávamos também por aí, portanto. E a habitação era uma habitação eletrificada, com canalização? Sim. Já era. E além do... Se bem que no lugar havia muitas casas que ainda não eram. Não tinham saneamento, pronto, tinham muitas necessidades ainda. E a sua mãe, o que é que fazia? A minha mãe era doméstica. E além das profissões, digamos, dos pais, tinham algum tipo de propriedade agrícola? Não. Se bem que o meu pai tinha, digamos que na casa tinha um quintalzinho e ele gostava porque vem das origens dele. Os meus avós trabalhavam muito no campo, tinham a sua agriculturazinha e o meu pai sempre teve gosto por isso. Tinha lá o seu cantinho, gostava de ter as coisinhas, não é? E na vossa casa, além desta família nuclear, vivia mais alguém? Não. Éramos só nós. E viviam... quantos quartos é que tinha esta casa? Esta casa inicialmente tinha 2 quartos. Claro que nós não vivemos sempre na mesma casa. Portanto, quando éramos pequeninos, vivia eu num quarto com o meu irmão, os meus pais viviam no outro quarto. Depois, entretanto, nasceu a minha irmã e acabámos depois por mudar de casa, para mais uma assoalhada.
Mas no mesmo sítio. Sim, na mesma zona, sim. Na mesma zona. E do que se lembra deste período, antes do 25 de Abril, a nível da escola, como é que se lembra? Qual é que era a rotina escolar? Como é que era a escola? Em termos do colégio, claro, havia uma disciplina, não é? Havia disciplina, aquilo, digamos que aquilo é um colégio de freiras, não é? E aquilo andava ali tudo certinho, não é? E nesse caso, o pendor católico, calculo que estivesse muito presente no vosso... Sim, estava. Quem eram os professores? Eram freiras mesmo, freiras. Todas as aulas Sim, eram... sim, todas. Mais tarde eles abriram, nós não frequentámos, nós fizemos só a primária, conforme disse, mas eles mais tarde abriram aquilo também para o primeiro ciclo e para o segundo, depois já eram professores externos que lá iam, não é? Mas a primária era só freiras que davam as aulas. Mas era um bom ensino, E relativamente à rotina, ou seja, como é que era começado o vosso dia, se havia atividades que costumavam acontecer diariamente? A rotina, todos os dias tínhamos que, quando entrávamos, era sagrado, era o Pai Nosso e o Ave Maria, que não falhava, não é? De resto era a rotina normal das aulas. No mês de maio, devido às comemorações da Nossa Senhora, não é? Tínhamos que todos os dias ir rezar o terço, fazia parte. De resto, é tudo dentro do normal, como é outro ensino qualquer. Não é? E pelo nome, calculo que o colégio em que esteve a sua irmã também fosse de Pendor Católico. Sim, mesma coisa. Também de freiras? Sim, também de freiras. E pronto. Ainda hoje existem. E depois desta vossa formação, que percurso profissional é que teve cada um de vocês? Ou que é que se dedicaram a nível de trabalho? Eu e o meu irmão acabámos por ficar depois a trabalhar com o meu pai, num período inicial. Eu acabei por seguir com o negócio, o meu irmão mais tarde saiu e foi para outro tipo de negócio, mais para a indústria têxtil. A minha irmã acabou por se radicar em Lisboa e foi trabalhar para uma empresa de telecomunicações. E essa indústria têxtil por onde foi o seu irmão era também aqui na zona? Sim, era aqui nos Pousos. Mas ele teve duas fases, teve essa fase aqui nos Pousos e depois acabou por ir para o norte, uma firma em Famalicão. E este negócio, não é, do seu pai, em que também pega, era apenas de comércio de calçado ou também era de produção de calçado? Não, só comércio. Calçado e têxteis. Na altura havia este misto, nesse tipo de comércio. E este comércio era, portanto, um comércio estabilizado numa loja? Exatamente. Era um comércio grossista, ou seja, vendia depois para outras lojas, numa área aqui, ao redor, sei lá, de 70, 80 km daqui de Leiria, não é? Porque havia, à época, hoje o comércio é completamente diferente, é supermercados, é grandes superfícies, mas na altura era a lojinha da aldeia. Todas as aldeias tinham uma lojinha, 2 ou 3, e era para essas lojas que nós fornecíamos. Então era um grande... Era um armazém grossista, portanto, já era uma coisa de alguma dimensão, não de dimensões enormes, mas pronto, já tinha alguma dimensão para poder fazer a distribuição. E de onde é que vinham os produtos que ele vendia? Isso era diverso. A maioria norte do país. Era onde estava instalada a indústria têxtil e a maior parte da indústria de calçado. Era o norte do país. E como é que... Era o seu pai que ia buscar os produtos? Não, isso vinha sempre por... Na altura era-se por CP. Era o grosso da coluna vinha por CP. Havia os caminhos de ferro, antigamente, era o principal distribuidor das mercadorias. E qual era a estação mais próxima? É aqui em Leiria mesmo. A estação de Leiria, sim, exatamente. E relativamente ao trabalho do seu pai, ele alguma vez esteve, ainda antes do 25 de Abril, sindicalizado, ligado a algum sindicato? Não. E posteriormente? Também não.
Houve alguma altura em que o seu pai ou algum de vocês tivesse que emigrar? Não. Esteve sempre... Sim, sim. E aqui na zona tiveram contacto com alguém que tivesse que, durante este período, emigrar, sair para... seja uma imigração voluntária ou exilado? Quer dizer, o lugar era grande, houve sempre pessoas que emigraram, evidentemente. Não sei agora em termos percentuais, mas houve pessoas que emigraram, sim. Algumas. E normalmente... Se bem que não muitas, porque no lugar onde nós habitávamos estavam sediadas uma série de indústrias, principalmente a nível da indústria dos plásticos. 3 ou 4 empresas e umas empresas também de serração, e isso, parecendo que não, conseguia que as pessoas arranjassem trabalho e ficassem por ali. E essas empresas eram mesmo nesse lugar que... Sim, sim. Que era o lugar... Gândara dos Olivais. Era mesmo de lá. Exatamente. E então, mas desses poucos casos que referiu, normalmente para onde é que era essa imigração? Epá, não sei precisar, mas o forte era a França e a Alemanha, não é? França e a Alemanha. E depois, posteriormente, já mais para o final, não é, do regime, tem alguma memória de rapazes que tenham sido convocados para os conflitos coloniais, para a guerra colonial, lá na nossa zona? Quer dizer, a malta da minha geração acabou por não ir, não é? Porque deu-se o 25 de Abril, nós na altura, 14, 15, 13, 16, portanto já não fomos para a guerra colonial. Mas assim, mais velhos não se lembram? Mais velhos, sim. Houve vários lá da terra que foram, exatamente. Outra geração. E voltaram todos? Sim, sim, felizmente sim. E como é que acha que foi a readaptação deles depois? Das pessoas que são assim mais próximas de nós, não há assim nenhum casos muito complicados. Alguns traumasitos, mas nada, felizmente nada de especial. E voltaram com alguma mazela física? Não, não. E é um assunto que sente que foi falado por parte deles ou que não é... Não, na altura sim, havia histórias, não é? Mas pronto, isso depois passou. Sei que na altura recordo-me, e que tenha noção, como qualquer pai, não é? Quando os filhos começavam a aproximar a idade do serviço militar, era uma preocupação deles, pronto, mandar um filho para as colónias. Isso, eu lembro, o meu pai também com essa preocupação, não é? Eu na altura tinha 14 anos, mas eu percebia às vezes, entre conversas de adultos, que isso era uma preocupação, como é evidente, não é? E além desse emprego nessas indústrias, que outras ocupações é que... Era agricultura, era agricultura. E havia uma grande parte da população que se dedicava a Sim, havia. E qual era a... E depois muitos também, como a cidade era aqui a 2 passos, 3 quilómetros, acabaram por empregar-se nos vários comércios que havia pela cidade. E que grupos é que ficaram mais ligados à agricultura? Quem eram as pessoas que ficaram mais... Não, os mais velhos. Os mais velhos ficaram sempre mais ligados à agricultura, porque a malta mais nova começou a vir a trabalhar para a Leiria, não é? Mais velhos ou iam para as indústrias. Mais velhos diria a geração dos seus avós, dos seus pais? Sim, dos meus avós. E alguns depois seguiram, porque as pessoas tinham propriedades na zona, não é? E cultivavam. E esse comércio também era, por exemplo, desses bens agrícolas, que vinha a ser feito na cidade, ou não? As pessoas vinham, como a gente chamava, vinham ao mercado à terça e ao sábado a Leiria para vender esses produtos. Era onde escoavam esses produtos. Claro que alguns também cultivavam para consumo próprio, não é? E além da agricultura também era uma zona de criação de gado? Sim, mas aquele gado não é gado para comércio. Toda a gente tinha o seu porquinho, como a gente chamava, as galinhas, os patos, esse tipo de criação. Mas mais para consumo. Isso quase toda a gente tinha. Ainda antes do 25 de Abril, o que é que eram as ocupações, neste caso, das crianças, nos tempos livres fora da escola?
Fora da escola era brincar na rua, a maior parte das crianças, brincava-se na rua. E no caso dos seus pais, o que é que eles lhe contam ou o que é que via que eram as ocupações fora do trabalho? Dos meus pais, o meu pai tinha uma ocupação, o trabalho ocupava o dia todo. E depois, o meu pai era uma pessoa que era muito dinâmica, muito querida no lugar e fazia parte lá de um clube desportivo que havia, chegou a ser presidente também. O tempo dele era ocupado entre o comércio, casa e no clube, dedicava muito tempo ao clube. Às vezes a casa até seria, entre aspas, um bocadinho prejudicada, não é? Recorda-se o nome desse clube desportivo? Recordo, era o Clube Desportivo Campos do Lixo. E além dessa associação, desse clube, havia mais associações ali na zona? Sim, depois nasceu mais uma ou duas, que era a Liga Campos do Lixo e era a Columbófila Campos do Lixo. Nasceram mais umas associações. E havia, por exemplo, uma Casa do Povo no vosso lugar? Não, no nosso lugar não havia Casa do Povo. Pronto, o seu pai estava também ligado, não é? Esteve ligado a algumas sessões públicas, à organização de algumas sessões públicas da oposição. Pois, isso é como lhe digo, não tenho bem noção, sei que mais tarde vim a saber que sim, porque ele foi membro do MDP-CDE, era um partido na altura, que era chamado Partido da Oposição, não é? Foi membro também desse partido. E sei que ele participou de algumas sessões, exatamente. Então não era uma coisa que fosse falada em casa? Não. Isso passava tudo ao lado, em casa passava tudo ao lado. E a sua mãe, por exemplo, também tinha alguma presença? Não, nenhuma. E além dessa presença, não é, a nível partidário e a nível da organização, era sentida a presença da PIDE, por exemplo? Sim. Porque o meu pai, como fazia parte do clube, havia bailes, havia o hábito das pessoas irem ao clube à noite, ou confraternizar, ou qualquer coisa, e sabe que na altura isso havia sempre aquela desconfiança, quem é que é da PIDE, quem é que é informador, quem é que não é, andavam sempre à coca, não é? E mesmo no dia-a-dia, eu lembro-me vagamente que a certa altura o meu pai comentava que foi um vizinho viver lá para o prédio que ele até desconfiava que era da PIDE, foi para lá para o vigiar, ele chegou a desconfiar disso, claro que não há nenhuma certeza absoluta, não é? Havia mais uma pessoa ou duas que se desconfiavam que eram da PIDE, portanto havia sempre aquele medo latente que aquele é da PIDE, aquele não é, pronto, as pessoas procuravam não falar muito, não é? Não havia nenhuma confirmação, mas havia... Não, havia desconfianças, sim, desconfianças. E, por exemplo, informadores, era uma presença que também sentissem que existisse? Lá está, eu estou a meter aqui tudo no mesmo saco, não é? Esses informadores, pessoas que eles desconfiavam que seriam informadores. Não seriam propriamente PIDE, mas os bufos, como se chegava na altura se dizia, não é? E o seu pai relatou-lhe algum caso, não é, em que tenha havido um contacto direto com esta polícia política? Sim. Lembro-me de um caso concreto, quando ele era presidente desse clube que eu referi, por causa de uma bandeira nacional, porque ao domingo hasteava-se a bandeira nacional, não é? E a certa altura, ele estava ao tempo, muitos anos, a bandeira deteriorou-se. Então compraram uma bandeira nova para substituir essa bandeira velha, que foi queimada num bidon que eles tinham da parte de fora do clube, onde queimavam os resíduos, não é? Lançavam lá o fogo àquilo e aquilo ia queimando. Para onde foi essa bandeira? Também para queimar, era uma bandeira velha, foi substituída. Houve alguém ali que era informador da PIDE ou qualquer coisa, percebeu que a bandeira foi lá posta a queimar e se levantou grandes problemas ao meu pai. E ele foi à PIDE 2 ou 3 vezes por causa desse episódio. Mas nunca por causa, por exemplo, da organização? Na organização propriamente não. Isso nunca foi. E sabe se chegou alguma vez a ser mesmo detido
Não, nunca foi detido, nunca foi detido. E lá na zona tinha conhecimento de alguém que tivesse sido detido pela PID? Não, não. E tendo em conta a participação do seu pai a nível partidário, que tinha dito que era No MDP-CDE? Do MDP-CDE, tem memória de ele participar em algumas das campanhas eleitorais? Não tenho ideia nenhuma. Nem é um relator nenhum? Não. E lembra-se de... Sei que ele participava em algumas reuniões, lembro-me vagamente, mas não, pouco mais, não me recordo mais nada. E lembra-se de alguns episódios, ou ele relatou-lhe alguns episódios de greves ou revoltas ainda anteriores ao 25 de Abril ali na zona, nas fábricas? Não. Ali na nossa zona não houve. Havia aqui, mas era na Marinha Grande. Era aqui relativamente perto, aí havia. Mas ali na zona não, nunca houve disso. E na Marinha Grande recorda-se de algum episódio que... Não, ele não contactava muito com essa malta da Marinha. Não. E relativamente ao Forte Peniche, que tem uma certa proximidade, havia uma noção geral daquilo que era o Forte Peniche e para que é que servia, não é? O que é que lá se passava? Quer dizer, na altura do 25 de Abril, a mim isso pouco me dizia, não é? Claro que depois, a posteriori, sim, a gente percebeu que aquilo era uma coisa tenebrosa, não é? E acha que antes disso, não é? A nível da população geral havia... Ou o seu pai relata-lhe que havia alguma... Quer dizer, falava-se no Forte Peniche, como se falava no Tarrafal e mais não sei o quê, que era uma coisa tenebrosa, mas as pessoas não teriam a noção exata do que é que seria, não é? Mas falava-se nisso. Nem havia ninguém ali na zona que tivesse conhecimento que estivesse no... Não. Sobre o dia, não é? O dia do 25 de Abril, que memória é que tem deste dia, não é? Como é que chega ao conhecimento deste... Olha, eu tive conhecimento precisamente na loja do meu pai, porque... Estavam os dois? Eu fui de manhã para a Leiria com ele, porque devia ter aula, já não me recordo bem, e sei que ele chegou à loja de manhã e foi falar... Veio um vizinho lá deles, também tinha outro comércio, veio falar com ele, a perguntar-lhe se ele tinha ouvido alguma coisa, que havia aí uma movimentação, que eu não estava a ligar muito à conversa, não é? Mas percebi-me que havia qualquer coisa de anormal. As pessoas começaram a cochichar, e houve ali um compasso de espera para perceberem realmente o que é que estava a acontecer. É a noção que eu tenho desse dia. Portanto, percebeu-se que houve qualquer coisa muito anormal, que as pessoas aproximavam-se, cochichavam, mas como ainda havia aquele medo instalado, não é? Da PIDE, de problemas e tal, enquanto aquilo não foi aclarado, digamos assim, aquilo ao princípio era assim feito para quase que em surdina, as abordagens de uns com os outros, não é? Portanto, então foi através, mesmo a informação para o seu pai, foi através de contacto com outras pessoas? Terá ouvido no rádio de manhã, não é? Que eles ouviam o noticiário, normalmente, umas pessoas ouviam uns dias, outros não, mas foi através dos noticiários que souberam da informação. Depois começaram a comentar uns com os outros, isso tenho ideia. E estando em Leiria nesse dia, lembra-se de movimentações, lembra-se de movimentações populares ou de movimentações militares que tenham acontecido? Não. Lembro-me, isso tenho uma noção ainda bem viva, portanto, o 1º de Maio, foi logo uns dias a seguir, não é? Aí sim houve uma movimentação muito grande, milhares de pessoas aqui na cidade, isso sim, foi uma coisa mesmo brutal. E o seu pai esteve envolvido na organização? Não. Mas participou? Sim, também, bem tudo, eu diria que os lugares vieram todos para a cidade. E na libertação dos presos políticos, sabe se o seu pai tinha algum conhecido que estivesse preso? Ele teve um ou outro conhecido que esteve preso, sim. Agora eu não tenho bem noção se já tinham saído antes do 25 de Abril ou se não tinham saído. Não tenho essa noção, sinceramente. E depois deste primeiro momento
próprio 1º de Maio, destas manifestações, o que é que sentiu que se começou a alterar principalmente em Leiria? O que é que começou a sentir que mudava mais? O que se terá sentido mais era talvez as pessoas falarem mais, comentarem mais esta questão política, digamos assim. Antes era quase tabu, não é? As pessoas evitavam de falar isso e começou-se a falar mais dessa questão do 25 de Abril, da política, da ditadura, destas coisas todas, e isso começou a ser mais falado. Isso eu tenho a noção disso. E o seu pai, quando se dá a Revolução, continua associado ao MDP-CDE? Sim, sim. E isso depois transformou-se... Na altura era um movimento, antes do 25 de Abril, depois passou a partido. Qual é que, se tem conhecimento disto, não é? Qual é que são as impressões que o seu pai tinha relativamente à ação do MFA, da Junta de Salvação Nacional? Se acha que houve uma correspondência com aquilo que era expectável? Na altura, tudo o que viesse, tudo o que fosse liberdade e fosse mudar os hábitos, era tudo bom, não é? As pessoas na altura, criou-se, digamos, com uma onda de euforia, não é, acerca desta questão toda, e parece que toda a gente queria glosar as notícias e estes movimentos, estas coisas. E recorda-se, ou foi relatado pelo seu pai, algumas ocupações de terrenos agrícolas ou de casas? Não, aqui não. A gente ouvia isso, principalmente no Alentejo, não é? Recordo-me na altura, houve várias ocupações, mas aqui não houve casos desses. E a nível das fábricas, houve alguma fábrica em que os trabalhadores tenham tomado a gestão da fábrica? Não. E recorda-se da campanha de alfabetização do verão de 74? Não me recordo. Nem o seu pai fez nenhuma referência? Não tenho ideia. E qual é que sentiu depois, durante este primeiro ano, até às primeiras eleições, em 75, durante o processo de legalização destes partidos políticos, qual é que foi o partido que sentiu que ganhou mais força aqui na região? Aqui na região, talvez o PSD e o CDS eram os partidos mais fortes aqui na região. No seu lugar também? Sim, o meu lugar fazia parte de uma freguesia, que era a freguesia de Marrazes, mas sim, eram os dois partidos mais fortes aqui na zona. Tem memória de algum comício, de alguma campanha política? O seu pai participou em alguns destes comícios? Não, ele não participava nisso. E como é que era o relato do seu pai sobre votar em liberdade pela primeira vez? Este primeiro ato eleitoral do seu pai, da sua mãe, como é que eles falavam deste... Não é uma coisa perfeitamente natural, atendendo às circunstâncias do momento, não é? Porque antigamente a malta nem sequer falava nisso. E eu recordo-me, quando foi nas primeiras eleições, foi uma adesão enorme na votação, porque as pessoas parece que estavam sedentas de participar, não é? De dar o seu contributo, e é a ideia que eu tenho, com qual que fiquei. E recorda-se da movimentação no sítio onde estava, nesse dia, no dia das eleições? Não, porque na altura não fui votar e não é propriamente o lugar, é num outro lugar que é vizinho, mas eu não fui lá nesse dia, sinceramente, não lhe sei dizer. Mas havia muita gente, notava-se muito movimento, não é? E o seu pai e a sua mãe foram os dois votar nesse... Sim. E qual é que sentia que era, não é? Qual é que pensa que era o sentimento de ambos, não é? Nesta ida às urnas pela primeira vez? Satisfação por poderem votar livremente, não é? E depois dos resultados eleitorais, não é? Tendo em conta a posição do seu pai e aquilo que me diz que é o partido que tinha primazia aqui, qual é que foi a reação dele? Normal, era expectável aqui na zona que fosse assim. Mas continuou associado na mesma... Ainda há algum tempo, sim, não sei precisar, mas ainda há algum tempo. E depois de se dissociar, associou-se a algum outro partido? Não. Mas a nível de posição política manteve sempre essa mesma posição? Sim, dentro disso.
E recorda-se ou tem algum relato da promulgação da Constituição, portanto já no ano seguinte, da Constituição de 76, tem alguma memória ou recorda-se de algum relato do seu pai sobre isto? Não tenho ideia. Nada de significativo. E depois das campanhas para as primeiras eleições livres, ou seja, tanto para as legislativas como para as primeiras eleições, depois Sim. claro, para as legislativas, para a presidencial e para as autárquicas, tem alguma memória dessas campanhas aqui na zona? Sim, na altura, não sei agora fazer a cronologia disso, mas houve aí vários comícios, muita participação, mas como digo, principalmente isso manteve-se durante vários anos aqui, a PSD e CDS. E o seu pai esteve em alguma das listas de candidaturas, por exemplo, Não. Ele teve nas listas, foi para a Junta de Freguesia. Nas eleições autárquicas, na altura, teve uma vez ou duas nas listas para as autarquias. Aliás, ele fez parte, salvo erro, 2 mandatos da Junta de Freguesia, dos Marrados, portanto, a nossa freguesia. Na Assembleia de Freguesia ou mesmo como... Não, ele era mesmo, fazia parte efetivo da freguesia. E por alguma coligação ou mesmo pelo partido? Eu sei que na altura foi por uma coligação qualquer, mas foi por nenhum partido. Ele era uma pessoa muito conhecida na zona, muito ativo, as pessoas gostavam dele, era muito dinâmico e acho que foi por coligação. E era uma coligação que incluía mais partidos de esquerda e direita? Não, mais de independentes, gente que não era muito coligada a partidos. E foi logo nas eleições de 76 que... Não sei se foi logo nas 76, foi nas outras a seguir. Agora não sei precisar, sinceramente. E depois, depois da implementação da democracia, não é? Naquilo que se chamou o Verão Quente de 75, recorda-se de alguns conflitos aqui na zona? Sim, aqui houve aí umas cenas um bocado violentas, designadamente tentativa de assalto à sede do Partido Comunista, lembro-me disso, com tiros e tudo, à mistura, coquetéis molotovs, lembro-me disso, e também à sede do MDP-CDE, inclusivamente invadiram a sede, mandaram papeladas cá para baixo, móveis, incendiaram aquilo tudo. Também houve movimentações aqui para a base aérea número 5, aqui em Montreal, fica aqui perto. Houve também muita gente aí para lá, portanto, houve muitas movimentações aqui nessa altura. E, tendo em conta a ligação do seu pai ao MTP-CDE e tendo em conta que tinha uma loja, houve, por exemplo, alguma represália relativamente ao edifício da loja dele? Não, ele por acaso até me contou esse episódio, eu não vi, mas ele nessa noite, porque por coincidência a loja ficava mesmo ao lado da sede do MDP-CDE e ele teve algum receio quando alguém lhe telefonou a dizer que estavam a incendiar aquilo tudo ali na zona, ele teve algum receio que pudesse algum iluminado dizer, opa, ali também está um gajo que estava ligado aos comunistas, porque ele, na altura quem era de esquerda era comunista, havia muito esse chavão, não é? E ele teve algum receio de ter represálias em relação ao edifício, mas não houve nada, felizmente. E mesmo a nível de contacto pessoal, de clientes e tudo mais, não teve nenhum impacto? Não, o meu pai teve sempre o cuidado, porque isso era um dos receios dele, que ele estava numa posição que contactava com N clientes, não é? E claro, cada um tinha as suas ideias, umas mais... Havia muita gente na altura que foi contra o 25 de Abril, não é? E havia outros que eram do 25 de Abril, mas o meu pai manteve sempre ali uma posição mais ou menos... Não tomava muito partido, nem de uns nem de outros. Fazia ali a gestão daquilo porque
estava numa situação em que não podia estar ali a criar guerras, não é? Precisava dos clientes, como é evidente, portanto nunca houve problemas acerca disso, felizmente. E, por exemplo, próximo ano celebramos os 50 anos do 25 de Abril de 1974 e o que é que acha mais importante celebrarmos nesta data? O mais importante celebrarmos é a conquista da liberdade, isso é inequívoco. O que é que acha que, quando o seu pai lhe falava, não é, deste dia e desta luta, o que é que acha que era central para ele nesta conquista? Repara, aqui a coisa mais importante é, claro que quem está agora e não viveu isso é difícil, era perceber que hoje a gente pode estar em qualquer lado, em qualquer grupo, em qualquer festa, seja o que for, e dizer-nos o que queremos, com total liberdade, e na altura havia um medo das pessoas estarem juntas, de fazer reuniões, de fazer festas, porque havia sempre o medo de aparecer algum informador ou ver PIDE, havia este medo latente. Essa é a grande conquista. E que sentimento é que lhe desperta a memória deste dia, 25 de Abril de 74? Eu, ao longo do tempo, isso vai se esbatendo em nós, não é? Claro que o meu pai foi sempre uma pessoa que lutou dentro daquilo que ele entendia contra esse regime. Eu tenho sempre o 25 de Abril, há malta que não liga muito a isso, mas quando chega ao 25 de Abril, eu tenho sempre essa memória. Foi uma grande conquista. O meu pai na altura não nos falava muito nisso, claro que depois isso começou a ser um tema, nós também vamos crescendo e vamos falando aqui e ali, e o meu pai fazia-nos ver precisamente isso, a diferença que era o antes do 25 de Abril e o pós 25 de Abril. E o país, eu recordo-me, isso depois na altura o país começou a ter uma dinâmica e um crescimento muito grande, porque parece que estava tudo atrofiado, não é? Que sentimento é que associa a esse dia, não é? Lembrando-se desse dia e das pessoas nesse dia, que sentimento é que associa a esse dia? Liberdade. É o sentimento que me vem logo à cabeça. Libertação, digamos assim. E tem alguma memória mais específica desse dia ou que tenha, ou que o seu pai lhe conte, que tenha marcado concretamente? Não, eu, como lhe digo, na altura tinha 14 anos e a coisa que mais me impressionou, não é nesse dia, foi uns dias a seguir, que foi, digamos, o 1º de Maio foi como se fosse um festejo do 25 de Abril. Era o 1º de Maio, ok, mas foi o grande festejo do 25 de Abril, foi no 1 de Maio. Foi uma coisa louca, indescritível. Como é que descrevia o ambiente nesse dia? Parece que era uma festa, aquilo foi uma festa. Euforia, festa, as pessoas parece que se libertaram de um peso que tinha em cima. Foi uma coisa louca mesmo.